A ex-comissária europeia Margrethe Vestager considera que uma intervenção dos Estados Unidos na Groenlândia seria uma ameaça existencial para a NATO. Trump admite a ação militar contra o regime iraniano por repressão a protestos, para já castiga Teherão com mais sanções económicas. Governo iraniano convoca embaixadores de França, Alemanha, Itália e Reino Unido em Teherão, contesta apoio desses países aos protestos contra o regime. Estados Unidos acusaram a Rússia de uma escalada perigosa da guerra na Ucrânia numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. A ex-comissária europeia Margrethe Vestager alertou no programa matinal da Euronews Europe Today para as consequências de uma possível intervenção dos Estados Unidos na Groenlândia. I know that President Trump says that he's not reined in by anything but his own morals. But even for that, to do that for one NATO country to attack another NATO country for territory, that would be, I think, the most existential threat to NATO. A também ex-ministra dinamarquesa notou que Copenhaga tem um compromisso de longa data com a NATO e com a segurança global. E lembrou que os tratados existentes entre os dois países permitem uma maior cooperação no terreno sem uma transferência da Groenlândia. When you look at the asks of security and cooperation on minerals, there is, I think, a very open approach from the Greenlandic government and population, and of course also from a Danish side. And there's been a long-standing cooperation. The treaty with the US goes back to 1951 as when it comes to security. Donald Trump argumenta que o território é crucial para a segurança nacional dos Estados Unidos, como contraponto à presença russa e chinesa no Ártico. A Dinamarca e a Groenlândia rejeitaram firmemente as reivindicações e expressaram que o território não está à venda. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de uma escalada perigosa e inexplicável da guerra na Ucrânia. A representante adjunta de Washington nas Nações Unidas recordou, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança na segunda-feira, o lançamento do míssil hipersónico Oreshnik por parte de Moscou na semana passada, perto da fronteira da Ucrânia com a Polónia. Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Oreshnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. A reunião do Conselho de Segurança da ONU foi convocada pela Ucrânia após o bombardeamento russo na madrugada de quinta-feira. Um ataque que coincidiu com uma fase de afastamento entre Moscou e Washington, já depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro russo no Atlântico Norte. Donald Trump anunciou também concordar com um pacote de sanções severas que visa impactar a Rússia a nível económico. O presidente dos Estados Unidos admite ordenar uma ação militar contra o Irão devido à repressão aos protestos em solo iraniano que já resultaram em mais de 600 mortos. As autoridades de defesa norte-americanas discutiram ataques com mísseis de longo alcance. Em cima da mesa estão também operações cibernéticas e respostas de campanha psicológica. Um dos objetivos seria amplificar a mensagem dos manifestantes iranianos. Para já, Teherão diz manter abertos os canais de comunicação com Washington. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. O presidente do Parlamento do Irão já avisou que as Forças Armadas norte-americanas e de Israel seriam alvos legítimos se Washington lançasse qualquer ataque. No tabuleiro comercial, Trump já respondeu. Qualquer país que faça negócios com Teherão passará a pagar uma tarifa de 25% sobre todas as transações realizadas com os Estados Unidos. A medida tem efeitos imediatos e foi criticada pela China, que compra petróleo ao Irão.
O governo do Irão convocou os embaixadores de França, Alemanha, Itália e Reino Unido em Teherão para se opor ao apoio declarado por esses países europeus às manifestações em solo iraniano. Os diplomatas assistiram a um vídeo dos danos alegadamente causados por quem tem saído à rua contra o regime dos ayatollahs. Foram informados de que deveriam retirar as declarações oficiais de apoio aos manifestantes. A condenação dos governos ocidentais surgiu depois de um grupo de direitos humanos iraniano ter afirmado que pelo menos 648 pessoas foram mortas em confrontos com as forças de segurança da República Islâmica. A ONG, sediada na Noruega, avisa que são meras estimativas e que o número real é provavelmente muito superior. Mais de 6.000 pessoas poderão ter sido mortas, segundo os ativistas, que sublinham as dificuldades de se fazer uma verificação independente. França, Alemanha e Reino Unido condenaram o que classificaram como violência estatal. Instaram o governo iraniano a respeitar o direito ao protesto. A União Europeia admite a imposição de mais sanções ao Irão pelo uso de força letal. As manifestações, agora na terceira semana, começaram no final de dezembro em Teherão. O declínio económico, agravado pelo colapso da moeda, tem alimentado a contestação que já chegou a várias cidades iranianas. Os manifestantes exigem uma mudança de regime num dos desafios mais sérios à teocracia do país desde a Revolução Islâmica de 1979. A Rússia lançou um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia, matando 4 pessoas e atingindo uma central energética. Foram disparadas mais de 2 dezenas de mísseis e centenas de drones, neste que foi o segundo grande ataque à Ucrânia em apenas 4 dias. Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques à infraestrutura energética, cortando energia e aquecimento no pico do inverno. Na região de Kiev, centenas de milhares de famílias ficaram sem energia. Em Kharkiv, pelo menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Outras 5 pessoas foram feridas num ataque russo à cidade portuária de Odessa. Entretanto, as defesas aéreas russas abateram 11 drones ucranianos durante a noite, de acordo com o Ministério Russo da Defesa. Recentemente, a Ucrânia intensificou os ataques com drones de longo alcance contra instalações militares e energéticas russas. O mais recente ataque foi a uma fábrica de drones em Rostov. Em La Rochelle, cidade costeira no sul de França, cerca de 60 agricultores montaram um bloqueio com fardos de palha e 100 tratores em frente às instalações petrolíferas do Porto Industrial, organizado pelo Sindicato Rural Coordination. Outras dezenas deslocaram-se para o centro da cidade, até o edifício da Direção do Departamento dos Territórios e do Mar, que alberga os serviços do Estado responsáveis pelos assuntos agrícolas, onde depositaram estrume e foram lançados ovos contra a fachada do edifício. Il faut se faire entendre, au bout d'un moment, ils nous prennent pour des débiles de service. Non, ça va pas. Os bloqueios do posto de combustível deixou dezenas de caminhões parados. Ils ont tout à fait raison. C'est tout. Même si je suis bloqué, voilà, mais ils ont raison. Il faut défendre son steak, c'est comme ça. Voilà. Também em Pas-de-Calais, na manhã de segunda-feira, várias dezenas de agricultores bloquearam a autoestrada A1, uma das rotas mais importantes de França, em protesto contra o acordo de livre comércio com o Mercosul e prometem estender a manifestação por vários dias. Os agricultores dizem estar a controlar os produtos de origem estrangeira, trabalho que o Estado não está a fazer corretamente. Os manifestantes dizem que o acordo expõe os agricultores europeus à concorrência desleal das importações sul-americanas que não atendem aos padrões da União Europeia. Aujourd'hui, on fait de la bonne bouffe. C'est reconnu au niveau mondial qu'on a la meilleure nourriture et les meilleurs producteurs. Et aujourd'hui, ils crèvent un par un. Et s'ils ne crèvent pas financièrement, il y en a plus de 1 qui se suicide par jour. Pelo quarto dia consecutivo, agricultores e criadores de gado catalães realizam um bloqueio indefinido da autoestrada AP7 perto de Pontos, na fronteira com França, usando tratores e rolos de palha, também em protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A Comissão Europeia e o governo chinês chegaram a um acordo para resolver uma longa disputa sobre os veículos elétricos de Pequim. Bruxelas impôs tarifas aos automóveis chineses como forma de contrariar os pesados subsídios concedidos aos produtos europeus na China.
Desde que a União Europeia introduziu as suas tarifas em outubro de 2024, que as duas partes têm vindo a negociar um esquema em que os fabricantes chineses aumentariam os preços dos seus veículos para garantir uma concorrência mais justa com a indústria europeia. Após mais de um ano de negociações, a Comissão publicou na segunda-feira um documento de orientação que permite às empresas chinesas apresentar novas ofertas para os chamados compromissos de preços. As propostas serão submetidas a uma análise interna aprofundada em Bruxelas antes de serem tomadas novas medidas. O Ministério do Comércio chinês, que anteriormente classificou as tarifas da União Europeia como desproporcionadas e injustificadas, saudou a medida como um importante avanço. Em comunicado, elogiou a capacidade de negociação das duas partes e citou a resolução adequada das diferenças através da consulta. Incêndios florestais recentes já queimaram milhares de hectares de floresta nativa na Patagónia, Argentina, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Os primeiros fogos foram detectados a 5 de janeiro. Desde então, várias casas, mas também estruturas rurais foram destruídas e cerca de 3.000 pessoas foram retiradas preventivamente. E bueno, el incendio en esta zona era un infierno, realmente. Si no me despierta mi vecino, porque yo estaba cesteando, não lo cuento, diretamente não lo cuento. A seca prolongada na região, aliada às altas temperaturas e a ventos fortes, alimentou o rápido avanço das chamas e dificultou os trabalhos de contenção. Na segunda-feira, o governo argentino informou que 22 das 32 frentes de fogo ativas na província de Chubut foram extintas. Mas a situação permanecia delicada noutras localidades.